Olá, irmãos e amigos que nos assistem neste momento. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Quero convidar você mais uma vez a meditarmos na palavra do Senhor e que possa ser para você um tempo precioso, onde o Senhor tem nos orientado, nos encorajado para enfrentarmos o nosso dia a dia. Hoje eu quero falar com você com o seguinte tema: em tempos de pandemia, mostre sua fé. O texto que eu quero meditar com você está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Um outro texto que eu quero ler com você está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Apenas a primeira parte, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero perguntar a você, você realmente tem fé? Fé em Deus? Você realmente crê que Ele está no controle de tudo? No controle do mundo, no controle inclusive da sua vida, da situação que estamos vivendo nesses dias? Você crê nisso? Se você crê, é porque você tem fé nele. É certo que fazemos parte do mesmo time, do mesmo povo que crê em Deus, que tem fé em Deus. E por isso é que eu lhe faço essa pergunta: o que você tem feito com a sua fé? O que você tem feito através da sua fé? Como você tem demonstrado a sua fé? Por isso, em tempos de pandemia, mostre sua fé. Que tipo de fé? Qual tipo dela? Se alguém lhe pedisse, mostra-me a sua fé, como você faria? O que você responderia? Seria como dizer a alguém: olha, ganhei um carro novo, e todos iam querer ver esse carro novo. Todos talvez quisessem andar nesse carro. E só ficariam satisfeitos após eu lhe mostrar o carro. Após todos poderem ver este carro. E assim também, nós precisamos responder com a nossa fé, demonstrar a nossa fé. Mostre a sua fé. Fato é que nos dias de hoje nós temos vivido um tempo muito grande, um tempo de altíssima exposição. Está todo mundo exposto. As redes sociais estão repletas de exibições, imagens, filmes, imagens pessoais, de preferências ideológicas, políticas, esportivas, lives para tudo quanto é lado, estudos bíblicos e cultos online em todo o tempo. Mas isso não representa a fé. A fé, de certa maneira, não conta com uma exposição nesta mesma proporção de grandes feitos e trabalhos expostos. Em tempos assim, esta frase escrita por Tiago, na sua carta, capítulo 2, que lemos, desperta a nossa atenção para a meditação no dia de hoje. Mostre a sua fé. De que tipo de fé estaria falando Tiago? De que tipo de fé ele está perguntando e que deve ser demonstrada? Quero citar aqui 4 tipos de fé que eu e você podemos e devemos demonstrar nesses tempos difíceis, tempos que temos vivido. O primeiro tipo de fé é a fé que crê. Falar que crê em Deus não é difícil. Todos falam. Falar que crê em Deus, mas não viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu como regra de conduta, é uma profissão de fé sem valor, não leva a lugar nenhum. Nós precisamos sim viver e ter uma conduta de vida estabelecida pelo próprio Deus para cada um de nós. Por isso Tiago vem afirmar da seguinte maneira: que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Esse é um tipo de fé sem propósito, sem valor. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago também dá um outro exemplo a nós a respeito da fé, quando diz que
Abraão creu e por isso gerou frutos. Lá no versículo 23, você pode ler sobre isso. E ele diz ainda, você crê em Deus? Esta é uma pergunta. E creio que todos nós responderemos sim, cremos em Deus, mas que diferença isso tem feito na sua vida? E dá para ampliar um pouco mais. Que diferença tem feito na vida de outras pessoas? Uma fé que crê é dinâmica, ela não fica no discurso. Ela parte para a ação, ela faz alguma coisa. Ela vai de encontro, ela responde às necessidades. Esse tempo difícil vivido por todos nós é um bom momento para agirmos, expressando assim a nossa fé no Senhor Jesus. Seja orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, demonstrando também nosso amor, nossa fidelidade para com o Senhor, são maneiras de expressarmos nossa fé. Assim também nós confessamos, assim diz a nossa confissão, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, nossa fé precisa ser uma fé que crê realmente no agir de Deus, no controle de Deus, e que nos leva a depender e a esperar no Senhor. Esta é uma fé que crê. Ainda, nossa fé também precisa ser uma fé que anda, que caminha, que vai adiante. Nos dias de Jesus, não faltava conhecimento da palavra. A palavra de Deus era conhecida por todos. Não é diferente no dia de hoje. Quantas mensagens você já ouviu hoje? Quantas mensagens da parte de Deus, da palavra de Deus, você ouviu durante essa semana que passou e centenas você poderá ouvir durante essa semana que se inicia. Portanto, no tempo de Jesus, não faltava conhecimento da palavra de Deus e nem nos dias de hoje. O que faltava e o que falta ainda hoje é uma aplicação coerente, uma aplicação honesta da palavra na vida de cada um de nós. É isso que tem faltado na vida de muitos. Talvez você possa pensar um pouco mais sobre isso. Abraão é um exemplo de quem acreditava, um exemplo de quem acreditou do que Deus estava falando era verdadeiro. Abraão é um exemplo de quem segue por fé as instruções e os mandamentos divinos. Tem sido assim com você? É preciso ser assim conosco. Ouvir as instruções, conhecer as instruções e segui-la de acordo com os mandamentos divinos. De forma bastante infeliz, temos percebido que em alguns casos existe uma fé que não se movimenta. Existe uma fé que não anda, existe uma fé que vai ao contrário. Fica parada, empaca, segura as pessoas em uma forma de religiosidade infrutífera, presas nessa religiosidade. Por isso precisamos voltar à pergunta de Tiago, qual é o proveito da fé nesse momento? Nossa fé precisa andar, ou seja, precisamos estar atentos ao que Deus está nos falando, nos revelando, nos orientando, é verdade. Mas precisamos também estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é neste momento que Deus usa cada um de nós, usa você, para que através da fé que temos, possuímos, possamos sim dar frutos para a glória de Deus. Em tempos difíceis, podemos agradar ao Senhor através da nossa fé. Uma fé que anda, que caminha, não fica parada. E aquilo que está caminhando, aquilo que não está parado, ela também é produtiva. Nossa fé é produtiva. É uma fé que faz. É uma fé que demanda ação. A teoria pode ser muito bonita até, mas são as ações de cada um de nós que autenticam, que validam a nossa fé professada com as palavras. Por isso Tiago faz uma comparação, dando dois exemplos aqui para enfatizar a necessidade que a fé tem de se tornar uma prática. Primeiro ele diz da seguinte maneira, ele imagina uma situação em que necessidades básicas são confrontadas apenas com uma palavra bonita,
de uma fé maquiada. Ou seja, uma pessoa que precisa de comida, mas ouve apenas Deus te abençoe. Vai em paz. Qual proveito há nisso? Que proveito há dessa fé? Ainda, Tiago também nos fala de Abraão e Raabe. Sobre Raabe, ele diz que ela foi justificada pelo que fez, e não apenas pelo que acreditou ser a verdade. Depois ele fala de Abraão, dizendo, quando Abraão acreditou, creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. E ele encerra ainda dizendo que quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Ou seja, tentar separar a fé das obras, o resultado será o mesmo. Apenas um cadáver, vazio, sem nada. E é por isso que se faz necessário na igreja atual termos uma fé produtiva, em favor do próximo, testemunhando assim o nosso amor pelas vidas. Isso que Deus espera de cada um de nós. E é certo que há vidas passando necessidade perto de você, próximo de cada um de nós. Há pessoas doentes, enfermas, e ainda que não possamos estar presentes, sempre há algo que podemos fazer. Isso é expressar uma fé que anda, uma fé que faz. E ainda, Tiago também nos dá uma orientação da qual a nossa fé, ela precisa ser vista. É uma fé que aparece. Precisamos fugir do subjetivismo ao qual foi submetida a fé de muitos. Por isso, uma provocação aqui de Tiago, dizendo, mostre a sua fé sem ações. Veja se você consegue convencer alguém com uma fé inoperante. Veja se você consegue convencer alguém sem fazer nada, sem andar, sem caminhar, sem estender a mão. Esta é uma fé inoperante, é uma fé que não aparece. Mas ele continua e diz assim, eu mostrarei a você a minha fé autenticada, validada pelas minhas ações coerentes com a palavra de Deus. Veja bem, Tiago é muito enfático aqui ao dizer, mostre a sua fé. Você tem mostrado a sua fé nesses dias difíceis? Você tem se dedicado a validar com ações coerentes a sua fé? Não conseguiremos isso apenas nos expondo com roupagens da fé, maquiagens da fé, recursos ou discursos da fé, ou as lives da fé. Nada disso vai demonstrar a nossa fé. Nossa fé somente será vista por meio de nossa atitude, evidenciada, sim, por um caráter transformador e moldado pela palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus requer de nós. É desta maneira que devemos mostrar a nossa fé. Por isso, irmãos, irmãs, amigos, nesse tempo de grande exposição de imagens pessoais, o que precisamos mesmo é cuidar e é expor a nossa fé com objetividade, com atitudes concretas, que não apenas denunciem, mas também que comprovem que servimos a Cristo Jesus com a nossa vida inteira. Portanto, em tempos de pandemia, mostre a sua fé, viva a sua fé. Isso sim, agrada a Deus. Que Deus te abençoe e que você viva esse tempo desta maneira, em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nesse tempo você tem a oportunidade de mostrar a sua fé. Que assim seja. Deus nos abençoe. Amém.